alunos! Hoje, na nossa aula de física, nós vamos comentar um pouquinho sobre as 3 leis de Newton e vamos também comentar sobre algumas outras forças, tá, que atuam também no objeto. Primeiramente, aí, vamos relembrar a primeira lei de Newton, onde se nenhuma força atua em um corpo, a sua resultante, então, vai ser nula. O corpo, então, tende a permanecer o quê? Em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Como, por exemplo, aí, peguei uma caixa, né? Estou mostrando para vocês que a força peso e a força normal se anulam, por isso a força resultante é igual a zero. E quando eu tenho um carro em movimento, um objeto está em cima dele, né? Se esse carro frear bruscamente, esse objeto, ele vai continuar em movimento. Tá? Na segunda lei de Newton, eu sei aí que quando a resultante das forças externas que atuam sobre um corpo é não nula, então a sua velocidade ela vai sofrer uma alteração. Essa alteração, então, é proporcional à intensidade da força resultante. Quando eu quero empurrar uma caixa, como a força normal e a força peso se anulam, então a força que eu aplicar sobre essa caixa vai ser justamente o quê? A aceleração, ou seja, a força resultante, ok? Na terceira lei de Newton, quando um corpo interage com o outro, aplicando-lhe uma força, tá? Vai receber desse corpo também outra força, de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Ou seja, se eu quero empurrar um carrinho de compra com algumas coisas ali dentro, né? Eu vou ter que aplicar o quê? Uma força, é chamada de ação. Só que esse corpo também vai exercer uma ação sobre a força que eu vou estar aplicando sobre ele. Então, vai ser a reação, ok? Então, vocês podem ver aí que as duas estão em sentidos opostos, tá bom? A força de tração ou força de tensão é quando nós puxamos um objeto por meio de um fio ou de uma corda, tá? Então, nós vamos transmitir ao longo desse fio uma força, tá bom? E aí, podemos calcular essa força, tá? Como tração é igual a massa vezes a aceleração. Depois temos a força de atrito. Quando empurramos ou puxamos um determinado objeto tentando movê-lo, percebemos que existe certa dificuldade para colocar em movimento. Então, essa dificuldade é uma força que se opõe ao movimento dos objetos que estão sob ação, tá? Dessa força. Ou seja, se eu pego uma caixa, né, e vou tentar empurrar ela através de uma superfície, tá, bem áspera, então a minha força ali vai ter que ser maior, né? Agora, se eu colocar sobre uma cerâmica, eu vou ter mais facilidade, ok? Então, por isso, nós vamos ter a força de atrito estática, tá? Que é com que o corpo tende a permanecer parado, ok? Nós vamos sentir muito mais dificuldade de empurrar esse objeto, tá? Por isso que a força de atrito estática ela é maior do que o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Então, no dinâmico nós vamos ter o quê? Outro coeficiente, tá? Porque é muito mais fácil de empurrar esse movimento, esse corpo, ou fazer com que ele continue, né, exercendo o seu movimento, tá? E nós vamos comentar agora aí sobre a força de resistência do ar, tá? Por que força de resistência do ar? Aí nós vamos ter que observar várias coisas. Para você encontrar essa força, né? Ou poder calcular essa força, você vai ter que verificar o quê? A forma do objeto, por isso nós vamos ter a constante, ok? Do objeto. Vamos ter que verificar também a área, tá? De aplicação dessa força, ok? Que no caso aí é uma seção transversal perpendicular.
tá? E verificar também a velocidade do corpo, certo? E vamos ter também aí a força elástica, tá? Outra força aí. Por quê? Força elástica? Que quando eu pego uma mola, tá? Então, se eu puxo, né, um objeto através dessa essa mola vai se esticar, tá? Então, ela vai aumentar o seu tamanho ali. Então, eu vou calcular essa força elástica utilizando a constante elástica, tá? Desse material e multiplicar pela variação, tá? Que esse corpo, nesse caso a mola, sofreu, tá? Então, eu vou conseguir encontrar essa força elástica aí. Bom, gente, hoje a nossa aula termina por aqui, tá? E na próxima aula damos continuidade aos nossos estudos.